Olá, tudo bem com você? Graça e paz. Hoje eu vou continuar com a minha meditação no capítulo 13 do Evangelho segundo escreveu Mateus. Eu já fiz vários vídeos a respeito deste capítulo, pois nele Mateus ele escreve, deixa registrado 7 parábolas proferidas por Jesus. Eu já meditei em 6 parábolas, portanto hoje é a última parábola que Jesus proferiu a respeito do início, crescimento, expansão e o findar do seu reino neste mundo. Não um reino físico, um reino territorial, não, mas um reino invisível, onde gentios e judeus, sem distinção, sem barreira alguma, fazem parte deste novo reino, o qual Jesus, ele é o soberano, ele é o Senhor. Por isso que ele deu uma ordem, que nós fôssemos e ensinássemos o Evangelho, ensinando a palavra de Deus, como as pessoas devem proceder no que se diz respeito ao Evangelho de Cristo. Ele diz que nós temos que ensinar a palavra de Deus. Aonde quer que vamos, nós temos que ensinar esta palavra. E Jesus, ele profere esta última parábola, e esta parábola, ela fala da parábola da rede. E esta parábola ela vai apontar justamente para o final do seu reino. Por quê? Se você ler com atenção, ele começa essa série de parábolas com a parábola do semeador. Na parábola do semeador ele fala de 4 tipos de solos. Um solo duro, de terreno batido. Ele fala de um terreno pedregoso. Ele fala de um terreno em que esse terreno está infestado, cheio de ervas daninhas, e ele fala de um terreno fértil, e que de 4 solos, apenas um se tornou ou era propício para a produção de fruto. Esse terreno era fértil, ou seja, 1/4 desses tipos de solos em que eram propícios para a produção de frutos. Depois ele fala da parábola do joio. Assim que o reino dos céus dá-se início, o maligno ele vem e coloca a sua semente má no meio. Jesus explica esta parábola e diz que quem semeou a semente má é o maligno, o diabo que semeia essa semente terrível. Depois ele fala da parábola do grão de mostarda, a terceira parábola. Este fala do crescimento, esse crescimento falso. Parece que está expandindo muito, mas quando vamos analisar, tem muitas coisas que estão ali inseridas naquele contexto de crescimento, mas que na verdade é um falso crescimento. Pode ver que ele fala que cresce e depois vem as aves e fazem ninho neste pé de mostarda. As aves, pode ver que Jesus já disse na primeira parábola que é o maligno. Depois ele fala da parábola do tesouro escondido. Ele compara o reino dos céus como um tesouro escondido. Depois ele compara o reino dos céus como um homem que negocia boas pérolas. E agora vamos ver aqui Jesus compara o seu reino. Ele diz assim, o reino dos céus é ainda semelhante a uma rede. Atentemos para o detalhe. As demais coisas são triviais, elas compõem a parábola, mas nós temos que focar aquilo que é o centro da parábola, ou seja, o objeto de comparação. Diz, o reino dos céus é ainda semelhante a uma rede que, lançada ao mar, recolhe peixes de toda a espécie. E quando já está cheia, os pescadores arrastam-no para a praia e assentados
escolhe os bons para os cestos e os ruins deitam fora. E veja bem que Jesus ele destina somente 2 versículos para essa pequena parábola. E ele explica a parábola. Se Jesus não tivesse explicado essa parábola, ficaríamos numa situação difícil. Mas Jesus explica. Ele diz assim será na consumação do século. Ou seja, da mesma forma como esses pescadores julgaram a rede e arrastaram a rede cheia de toda espécie de peixes. Então o reino dos céus é isso, é como a rede que vai lá. Aqui o mar é o mundo e os peixes são aqueles que estão inseridos neste novo reino, o reino de Cristo. Pode ver que já falou anteriormente na parábola do joio, os filhos do maligno estão inseridos. E quem semeou essa semente? Satanás. E agora é o fechar de todas as coisas, ou o encerrar de todas as coisas. Agora sim, vai haver separação daqueles que estavam inseridos no seu reino. Por isso que ele diz, assim será na consumação dos séculos. Será como? Será como um pescador, ou melhor, será como a rede, que os pescadores a lançam no mar, e depois de cheia, recolhe toda espécie de peixes. E logo em seguida, eles arrastando esta rede para a praia, o que eles fazem? Pegam os cestos, colocam ao seu lado, e os peixes bons são colocados nestes cestos, e os ruins eles jogam fora. Eu não sei se jogam dentro da água novamente ou se jogam na praia para que eles morram. Não sabemos. A parábola não dá detalhes, mas diz aqui que os ruins deitam fora. E ele diz que assim será na consumação do século. Sairão. Pode ver aqui que o verbo sair está no futuro. Sairão. Os anjos, outra coisa, fala de sair e separar. 2 verbos. Sairão, futuro. Os anjos, então são os anjos do Senhor que farão esse trabalho. Lá na parábola, nesta parábola, são os pescadores que fazem este trabalho de separação. Mas no reino de Jesus, por isso que ele comparou o seu reino como uma rede lançada ao mar. E que depois os pescadores fazem um trabalho de separação. No seu reino, o evangelho é pregado, a rede é lançada. E vem toda espécie de pessoas. Mas que a separação, ela se dará na consumação dos séculos. E diz aqui, sairão os anjos e separarão os maus dentre os justos. Os maus dentre os justos. Separar aqui também o verbo está no futuro. Separarão os maus dentre os justos e os lançarão na fornalha acesa. Ali haverá choro e ranger de dentes. Impressionante. Aqui Jesus está mostrando o fechamento de todas as coisas. Ele começou com a parábola do semeador, o início do seu reino, os solos, solo fértil, solo pedregoso, o solo duro, o solo espinhoso. Depois ele falou da mistura dos bons e dos maus. Depois ele falou do fermento, que o fermento fala de pecados no meio da igreja, no meio do seu povo. O pecado ia aumentar de uma forma assustadora, que alguém olhando de fora para dentro, talvez chegaria a uma conclusão precipitada que todos se corromperam. Depois ele fala do tesouro escondido, o reino dos céus é semelhante ao tesouro escondido, em que o homem encontra e fica grandemente alegre. Depois ele fala da parábola da pérola, e ele compara o homem que negocia, um negociante de pérolas, que vende tudo quando encontra uma pérola de grande valor. E agora, nesta última parábola, ele diz que o reino dos céus, ele é semelhante à rede,
que lança, pega toda a qualidade de peixe e depois há uma separação. Aqueles que forem justos herdarão a vida eterna, morarão para sempre com o Senhor Jesus. Aqui, veja bem que neste texto aqui, Jesus não diz que haverá uma segunda chance. Não diz aqui que após a sua vinda haverá uma segunda chance para aqueles que ficarem. Não, é muito claro o texto. Diz que os bons, eles serão recolhidos. Pode ver que lá na explicação da parábola do joio, diz que o trigo ele recolherá no seu celeiro. Aqui os bons serão colocados no cesto, clara distinção de separação. Mas aqueles que não prestam serão lançados fora. E no caso aqui do findar do reino dos céus, os ruins serão lançados na fornalha acesa. Ali haverá choro e ranger de dentes. Eu não vejo nesta parábola lugar nenhum em que Jesus deixa claro que haverá uma segunda chance para as pessoas. Quando Jesus voltar, ele vai separar os maus dentre os bons. Os maus imediatamente serão lançados no inferno e os bons reinarão para sempre com o Senhor. Está, portanto, aí 7 parábolas que falam a respeito do avanço do reino de Cristo aqui nesta terra. No próximo vídeo eu estarei encerrando o capítulo 13 do Evangelho segundo escreveu Mateus. Fiquem com Deus e até lá!